Ciência e Fé continua agora com o nosso professor, psicólogo e teólogo Zé Eugênio, nosso educador aqui, teólogo, pastor Gustavo Viana. Mas então, a reforma, então, basicamente a gente comemora a reforma, também o dia 31 de outubro, supostamente foi em 1517 que Lutero prega as 95 teses na Catedral de Westminster. Mas o que a gente pode falar dessas 95 teses? Vamos lá. Realmente a igreja tinha desvirtuado completamente do cristianismo primitivo, né? Posso? Claro. São dois alvos principais das 95 teses, né? O papado e as indulgências, que são o estopim aí para a reforma protestante. O Papa, ele, né, manipulava, digamos assim, um poder político. Ele tinha uma força muito grande nessa época aí. As monarquias nacionais estavam começando a se fortalecer. Quer dizer, tudo vai contribuindo para que a igreja fosse ficando mais acuada. Nós estamos falando do catolicismo romano, né? Ele vai ficando mais acuado. E Lutero, ele não quer sair da igreja católica. Alguns anos antes, ele era tinha um monge feito... católico. Era um monge católico. Ele escreve um comentário da Carta de Romanos, exatamente defendendo a questão da salvação pela fé. Em 1517, como era costume os debates teológicos, né? Como era costume nos debates teológicos, ele afixa as teses dele na catedral, para discutir, né, através da escolástica, os princípios da fé. São as 95 teses dele. Da 32ª para lá, ele está discutindo exatamente a questão da salvação pela fé e não pelas obras, abalando grandemente a fé do momento, que era a fé nas indulgências, no poder dos objetos e na salvação através dos objetos. Na história conta que ele passa por uma crise pessoal, né? Não sentia paz, não conseguia sentir paz. Tive crise de depressão. E não conseguia sentir paz. Ficava trancado no quarto dias. Se sentia culpado, possivelmente pela morte de aproximadamente 100 mil camponeses na batalha lá de São Bartolomeu. Porque quando ele anuncia a salvação pela fé, e ele anuncia que nós temos que lutar pelos nossos direitos e pela igualdade, os camponeses pegaram em enxada, pegaram em ancinho. E a Igreja Católica tinha um poderio muito grande. Ela tinha um exército particular. Então, ali na Batalha de São Bartolomeu, houve aproximadamente 100 mil mortes. E ele se culpava por isso, por esse morticínio. Quer dizer, foi uma das primeiras perseguições então, da igreja contra os chamados protestantes. A luta pela fé era uma luta armada. Desde a cruzada, passando pela reforma, chegando à contra-reforma, né, era sempre uma luta armada. E, Gustavo, então já a grande base da reforma, então já é esse pensamento luterano e também Calvino, logicamente, Zwingli, todos tomam essa, que é a base da salvação pela fé e não pelas obras. Isso. Sola fide, né? Sola fide. Quais são as 5 solas? Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. Né? Então, somente a fé. Sola Quer dizer, é a grande base do que seria reformado. Então, parece que, lendo Romanos 1,16, né, que nós somos justificados pela fé e não por obras, tem-se a grande revelação. Então, é como se é a porta que abre. Em todos os reformadores, tanto em Zwingli na Holanda, quanto Calvino na França e Lutero na Alemanha. O grande motor da reforma é a fé. A transformação pela fé e não pelas obras. Que a gente ainda luta até hoje, né? Porque ainda é fonte de divisão dentro da igreja. Isso. Até hoje, muita gente querendo ser salvo. Ainda precisamos de uma reforma. De uma nova reforma. Sim. O outro ponto da reforma, só a Escritura. A Igreja Católica praticamente proibia a leitura das Escrituras. Né? E era muito difícil ter acesso à Escritura antes da invenção da imprensa. Isso. Então, quer dizer, ela ensinava através das suas encíclicas e através inclusive a própria pregação era em latim, né? Uhum. Então, a ritualística católica era o camponês, o clero, até o clero ninguém
entendia praticamente nada doutrinariamente. Né? O que está sendo combatido nesse Sola Escritura? A questão da tradição da igreja. Não é assim, porque a Igreja Católica tem a sua tradição do mesmo pé, se não até mesmo superior do que a Bíblia. Esses dias mesmo eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de um bispo, ele falando, né, sobre a autoridade da igreja sobre as Escrituras, porque as Escrituras, a Bíblia veio dela, né? A igreja produz as Escrituras. Né? Aí eu fiquei pensando a mesma coisa de um governo, às vezes se achar acima da Constituição, porque a elaborou. Elaborou a Constituição. Não é? Assim, é o mesmo princípio. Eu fiquei assim, gente, é um negócio meio controverso, né? Então, o que eles vão bater de frente é essa tradição católica. E Lutero está falando, não, as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Eu creio no que a Bíblia me ensina e eu tento praticar o que a Bíblia me ensina também. É o resgate da Bíblia sendo a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela é imutável, invariável, a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que a reforma vai apregoar. Porque até então a palavra de Deus ela era fruto da produção da igreja, e sendo fruto da produção da igreja, ela podia ser modificada, porque a igreja era soberana através do seu líder, do sumo pontífice. Como continuou sendo modificada, né? Mas José, é importante, agora a pessoa começa a ler a Bíblia. Sim. Aí cai toda a roupagem, vamos ver, do purgatório, Sim. da compra da salvação pelas não indulgências. só ler, velho, interpretar. Pois é, interpretando a Bíblia, Isso. a pessoa vai ler agora e vai ver, não, mas isso aqui... A missa era rezada em latim de costa, para que não houvesse acesso, porque a palavra era somente possível de interpretação pelo sumo pontífice. Então, a partir da reforma, todo cristão, pelo sacerdócio universal, ele tem não só direito à mediação através de Deus, mas também a ler e interpretar as Escrituras. Isso, junto com a questão da fé para a salvação, é uma bomba que transforma a igreja de dentro para fora. Não, ele foi mais longe ainda, os reformadores, porque nós somos sacerdotes. Sim. Isso. Né? Nós podemos ter a revelação das Escrituras. E nos aproximarmos de Deus. E nos aproximarmos. E Deus falar conosco e nós falarmos com Deus. É tão interessante também essa questão do sacerdócio, né? A própria palavra pontífice vem do latim pontifex, né? Aquele que faz uma ponte, um construtor de ponte. Ele é o mediador. Né? Como se, exatamente, né? Você tem a figura do Papa como o mediador entre o fiel, entre a igreja e o próprio Cristo. E uma das coisas que a reforma vai quebrar é justamente isso, né? Que traz esse conceito, chamado sacerdócio universal de todos os santos. De todos os santos. Quer dizer, Gustavo, que hoje os irmãos que estão nos assistindo vão nas suas igrejas, o cara fala alguma coisa contrariamente à palavra de Deus, o que ele tem que aprender com a reforma? Somente as Escrituras. A Bíblia nos ensina lá em Beré. Nenhum pastor, por mais poderoso que seja, pode estar acima das O Escrituras. próprio Paulo fala isso, Segundo né? a Escrevendo a sua Segunda- carta aos Gálatas, né? Ele diz assim, se alguém, 3,16 também, né? se alguém vos anunciar outro evangelho, além desse que nós estamos anunciando, seja considerado anátema. Anátema. Como o pastor bem disse aqui, Paulo lá em Beré, né? Ele pregando, e diz a Bíblia que os bereanos foram mais nobres, né? Do que os de Tessalônica, porque eles conferiam tudo que estava sendo dito com a palavra, Das Escrituras. com as Escrituras. Então, esse é um princípio muito importante. Como é que é a frase, né? A grande frase da reforma? As Escrituras não somente contêm a palavra de Deus, mas sim. ela Elas são a palavra. é a palavra, É. né? Ela não contém, ela é. Ela e ela não é a se palavra. torna também não, porque Não são se 3 torna. movimentos. É. Ela é a palavra. Acabou. Ela é a palavra. E junto com... E até hoje é. Até Graças hoje a Deus. estamos reformados. Para quem é reformado, a Bíblia é a palavra de Deus. Então fica aí nós terminamos esse bloco, vamos continuar falando os outros mais 3 tópicos da reforma aqui com os nossos convidados. Deus te abençoe até daqui a pouco. Não, até o programa que vem, porque o programa que vem a gente vai continuar esse assunto e você vai ver semana que vem. Sim. Fica na paz e não esqueça disso, meu amigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Ela não torna, ela não contém. Você tem que consultar na Bíblia. Se alguém falar algo que está fora da palavra, você está fora daquela igreja.
segue o que diz a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer para você. Deus te abençoe sua família. O canal a TV Jet está aqui aberta para você e a Batista Getsemane para te receber, para você e com a sua família. Fique em paz, Deus te abençoe.